vamos direto ao ponto. Agora eu vou começar o conteúdo. É o seguinte, o que essa foto tem a ver, eu ali, bebê, criança, com o rostinho lascadinho, né? Caí ali. E o que essa imagem da Mulher Maravilha tem a ver com isso? Né? Eu quero te contar como é que tudo isso começou, como é que eu cheguei hoje, aonde eu cheguei, do jeito que eu conduzo as coisas e a rotina da minha vida. Quando eu era criança, eu acho que toda criança ela meio que tem um fascínio por poderes mágicos, né? De sair para voar, varinha mágica, enfim, eu acho que toda criança de alguma maneira, ó, pensa lá na tua infância, resgata um pouquinho da tua infância. O que tu consegue lembrar de super-heróis, fada, enfim, quem é que tu lembra que tu tinha uma conexão? Eu tinha com vários super-heróis, né? Não dependia se era homem, se era mulher, ou se era um ser de outro planeta. De alguma maneira eu me identificava com vários deles. E a Mulher Maravilha, esse é o símbolo da Mulher Maravilha, né? Esse aqui é o símbolo dela. Foi uma que desde criança ela me despertou muito. E essa fotinho aí que eu tô pequenininha, né, toda lascadinha, foi uma vez que eu tava aqui no Rio Grande do Sul a gente fala na cacunda, né, em cima dos ombros do meu pai, sentado nos ombros do meu pai tava caminhando na beira da praia. E aí ele foi descer uma escada e a escada quebrou, uma escada de madeira que ia pra praia. E meu pai caiu e eu caí junto. Só que meu pai me disse que nesse dia aí que ele caiu, e na hora que a gente estava caindo, eu meio que tentei me jogar, sair voando, e depois sim, caí, chorei. E aí depois o pai me perguntou, Raquel, mas tá bem, tu te atirou? Eu fui tentar te segurar, tu te atirou? E aí ele disse que eu falei assim, que eu queria voar, papai. Eu podia voar, eu ia salvar, eu ia dar um jeito. Então, ficou muito característico, né, o quanto os heróis, pelo menos para mim, eu não sei se para ti, me influenciaram tanto. Eu acho que toda criança, no fundo do seu coração, sabe por que nasceu, né? A criança, ela quer salvar o mundo, não é à toa que a criança, ela escolhe ser jogador de futebol, ser bombeiro, ser médico, ser policial. As crianças, elas sempre sonham com profissões, quando a gente pergunta, geralmente são profissões que elas vão salvar a vida de alguém. A criança sabe que ela está aqui para progredir, para crescer, para fazer o bem para ela mesma e fazer o bem para os outros. Mas à medida que a gente vai crescendo, a gente vai desconectando dessa essência de salvar o mundo e salvar nós mesmos e de desenvolver superabilidades. Na medida que eu fui crescendo, eu fui vendo essas superabilidades nos atletas. Então foi por isso que eu fui escolhendo os esportes, né? Quando eu via uma ginasta, quem de vocês aí olha, por exemplo, um atleta olímpico e pensa, meu Deus, esse cara tem superpoderes. Eu pelo menos olho assim, né? Ele tem uma superabilidade, ele tem uma coisa especial. E eu pensava assim, quando criança, né? Eu não pensava assim que eu não podia fazer aquilo. Eu simplesmente pensava, nossa, que legal. Eu vou copiar, vou tentar fazer igual. E a criança, de maneira geral, tá? A criança é assim. Ninguém diz pra uma criança. A criança geralmente não tem medo de fazer as coisas. Ela não tem aquela barreira mental de dizer assim, eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo. A criança não tem isso. É na medida que nós vamos crescendo que isso vai ficando... Vão botando isso na nossa cabeça. De que a gente não pode, de que a gente não é tão capaz, ou que a gente é preguiçoso. Né? Os adultos, o mundo, a cultura, a sociedade vai nos dizendo que a gente não pode fazer as coisas. Mas a criança, essencialmente, ela sabe que ela pode progredir, ela sabe que ela pode crescer, ela não tem medo de nada, ela tá sorrindo sempre. E foi isso, né? Quantas fantasias, quantos carnavais eu me vesti de Mulher Maravilha, né? E não só de Mulher Maravilha, como outros super-heróis também. Eu adorava, né? A She-Ra. Eu sou da época da She-Ra e do He-Man, então eu tenho 37 anos, né? Quem é lá dos anos 90 vai lembrar do que eu tô falando. A She-Ra era irmã do He-Man e ela tinha uma espada, enfim. Então, quantas vezes também me vesti de She-Ra e adorava tudo isso, porque eu me sentia com as super habilidades. É como se eu estivesse tomando emprestado e virando aquela pessoa que aqueles super-heróis eram no momento que eu me vestia. E na medida que eu fui crescendo, eu fui vendo a história da Mulher Maravilha e eu fui me apaixonando cada vez mais por ela. Além de outros super-heróis, eu acho que ela é sensacional. Recentemente eu comprei um livro que ele chama A Psicologia da Mulher Maravilha. E eu não tinha noção da história dela. Vocês sabiam que quem criou a Mulher Maravilha foi um psicólogo, foi o psicólogo que criou o detector de mentiras. O detector de mentiras que existe até hoje aí, que mede a pressão arterial e vê a variação da pressão arterial para detectar
se a pessoa pode estar mentindo, ele achou uma correlação entre pressão arterial e mentira. A gente sabe que não é a única coisa que vai indicar se o indivíduo está mentindo ou não, existem outros fatores. Mas na época, enfim, ele inventou o detector de mentiras, que foi usado por bastante tempo. Foi nos anos 40, isso, quando ele criou a Mulher Maravilha. Era uma época onde a mulher ainda tinha muitas restrições, as mulheres estavam começando a lutar pelos seus direitos, e ele acreditava que as mulheres tinham inúmeras e centenas de qualidades que precisavam aparecer para o mundo, que elas precisavam aparecer tanto quanto o homem no mundo. E ele achava que quando as mulheres, vamos dizer assim, tomassem conta do mundo, que o mundo seria muito melhor. Eu estou falando de uma maneira grosseira, né? Mas para falar o quanto ele queria fazer as mulheres tomarem o seu papel de verdade. E eu não estou falando aqui de ser feminista, tá? Não levanto essa bandeira. Eu levanto a bandeira do ser humano, certo? Humano antes de qualquer coisa. A bandeira, como disse, a bandeira do ser humano. Não levanto bandeira de homem, bandeira de mulher, mas obviamente tem épocas em que é necessário dar alguma atenção para alguns fatores, como naquela época. Precisava que um incentivo para que a mulher se empoderasse, não achasse menos do que o homem, se achasse capaz e que pudesse ir avante. O manual da psicologia positiva hoje, que não sou apenas uma pessoa normal, eu sou uma pessoa com habilidades extremamente positivas, prósperas, que eu vou crescer, que eu vou ser uma pessoa melhor. Então ele criou a Mulher Maravilha com todas as características que ele considerava de uma pessoa ser sua melhor versão. E não é de ser uma pessoa que não existe, né, de criar um mito, de criar um estereótipo inexistente. Não, ele criou o estereótipo de uma mulher possível, o estereótipo de uma mulher positiva, mas um estereótipo de uma mulher com autoestima empoderada, com uma boa autoimagem, trabalhando várias das suas características, desde a parte mais feminina e delicada até a parte mais alfa, mais forte, mais máscula. Então, ele conseguiu pegar a Mulher Maravilha e botar várias dessas características nela, do 8 ao 80, sempre de maneira positiva. Isso foi muito legal, eu fiquei encantada de ler sobre a história dele. Tem um protocolo que é usado até hoje, de testes em empresas, que chama DISC. É um teste comportamental para tu poder fazer seleção das pessoas e saber se elas estão de acordo. Qual é a característica, né? Se é de dominância, influência, mais submissão, mais conformidade. E esse teste, ele criou nos anos 40 e é usado hoje por milhares de empresas para conseguir ver as características das pessoas, aonde elas vão se adequar melhor e o que elas precisam desenvolver mais para poder entrar na sua melhor versão. Então ele desenhou a Mulher Maravilha com todas essas características de dominância, influência, conformidade, submissão, num nível ótimo para todos eles. Então ele fez uma personificação da parte positiva. Por que eu estou falando essa história toda? Porque a gente precisa de referências externas para a gente conseguir entender qual é o rumo que a gente quer dar na nossa vida. Quando a gente busca referências, a gente consegue pegar emprestado o que essas pessoas, esses símbolos, as pessoas. A gente pode ter vários tipos de referências externas, né? Desde coisas, entre aspas, inexistentes, como a Mulher Maravilha, mas que dão uma referência para a gente dar onde a gente precisa ir, até pessoas realmente que nos mostram um caminho a seguir, né? Eu busco referências na minha vida em várias áreas. Eu busco na área da saúde referências, aprender, acrescentar e pegar para mim aquelas habilidades das pessoas. Quando eu digo pegar para mim habilidade, é me espelhar nelas, é olhar e me inspirar e ver o que elas fazem de legal e eu tentar fazer parecido. Porque eu acredito sempre que eu vou poder aprender. Não existe nada que me impeça de aprender e ser uma pessoa melhor. Não é assim, eu nasci desse jeito, eu vou morrer desse jeito. Essa é uma mentalidade que fica estagnada. A mentalidade de crescimento é a mentalidade que acredita que ela pode melhorar sempre, que basta ela se dedicar e aprender, que ela vai mudar e vai conseguir. Se tu acha, eu vim de uma família obesa, eu tô destinada a ser obesa. Eu sou ruim de matemática, nunca vou aprender matemática. Se tu diz essas frases para ti, tu tá realmente acreditando naquilo e óbvio que vai ser aquilo que vai acontecer. Porque se tu acredita ou se tu não acredita que alguma coisa pode mudar ou não, de qualquer maneira tu tá certo, porque é isso que vai acontecer. Se tu botar esforço, tu vai mudar. Se tu não botar esforço, tu não vai mudar. E a Mulher Maravilha é uma das maneiras que eu personifiquei alguém para eu pegar os pilares da melhor versão. Então as características que eu vou te apresentar agora é a minha interpretação do que eu já fiz de centenas de cursos, do que eu vejo da Mulher Maravilha, do que eu vejo de outras várias áreas da minha vida. Eu montei em 10 pilares. Os 10 pilares para se tornar a melhor versão. Antes de eu chegar no primeiro pilar, quem é que lembra dessa cena aqui da Alice no País das Maravilhas? Ela está conversando com um gato e ela olha para o gato e pergunta assim, Alice pergunta, qual a direção eu devo seguir para sair daqui? E o gato pergunta, isso depende bastante
de para onde tu deseja ir. E a Alice disse, olha, não importa muito, eu só quero sair daqui. E aí o gato disse, então vai para qualquer lugar serve. Para quem não sabe aonde quer ir, qualquer lugar serve. Tu é da pessoa que diz, tem a frase, deixa a vida me levar? É assim que tu toca a tua vida? Como é que tu toca a tua vida? Ou tu tem metas estabelecidas na tua parte financeira, na tua parte espiritual, na tua parte familiar, na tua parte de amigos, de profissão? Como é que tu direciona a tua vida? Tu vai deixando as coisas acontecer? Como é que tu conduz? Se tu não tem metas, facilmente tu desvia do caminho. Facilmente tu passa horas e horas no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, naquele ciclo interminável. Tu entra nos mimimi de reclamação, de ó céus, a vida, tu cai facilmente em fofoca, discussão política. Nossa, no passado discussão política foi o auge, né? Uma coisa é tu ter consciência política, querer colaborar com o teu país, outra coisa é tu ficar mergulhado em discussão, ficar mergulhado em fofoca, ficar mergulhado em mimimi. Tu vai desviar da tua meta. Se tu não tem meta clara do que tu quer fazer, de onde tu é, e tu vai desviar. Então essa é a primeira coisa. Para tu ter um propósito, tu precisa ter tuas metas muito bem estabelecidas. Tu tem elas, tu sabe o que tu busca, tu sabe o que tu quer nas áreas da tua vida, tem clareza, tu consegue imaginar. É muito importante tu sonhar. O que eu quero dizer sonhar? Sonhar não é uma palavra bonitinha aí de filosofia. Ele tem tudo a ver com tu visualizar o que tu quer. E isso a neurociência explica. No momento que tu visualiza o que tu quer, tu cria novas conexões neurais no teu cérebro. Tu cria uma realidade. Quando tu sonha com o corpo que tu quer ter. Tu sonha com o estilo de vida que tu quer ter. Tu imagina na tua cabeça como é tu dormindo melhor, tu te sentindo mais disposta, tu te olhando na frente do espelho e te sentindo bem. Vamos falar isso na questão estética, né? Na questão física. Imagina a tua parte financeira, tu bem realizada na tua parte financeira, sem dívidas, conseguindo guardar dinheiro, né, dando conta de pagar as coisas. Tudo bem que a gente está no Brasil, mas apesar de estar no Brasil é possível fazer isso sim. Tua família, como é que tu visualiza a tua família? Uma relação bonita, tranquila, com teus filhos, se tu já tem filhos, ou se tu só tem namorado. Como é que tu... Por exemplo, eu não sou casada ainda e eu não tenho filhos ainda, mas eu visualizo a minha vida futura. Eu visualizo como vai ser a minha vida em família. Eu agradeço já previamente pela família que eu ainda não tenho. Eu vejo como vai ser meus filhos, como eu estou criando, eu visualizo isso na minha mente. Eu visualizo a minha relação com cada aluna, eu visualizo os programas que eu vou fazer. Então, para cada coisa da minha vida, eu visualizo tudo isso. E a neurociência explica, tu cria conexões neurais quando tu sonha. Então, quando tu vê, tu cria uma realidade, tu te torna aquilo, tu faz e aí tu tem os resultados daquilo. Tudo que acontece no mundo, ele precisa primeiro acontecer na tua mente. E eu vou ser bem específica hoje quanto à parte de estilo de vida e saúde, tá? Mas tudo que eu tô falando serve para qualquer área da tua vida. Mas vou falar diretamente para o estilo de vida saudável. Tu tem que te imaginar, tem que acontecer na tua mente primeiro, a rotina, os hábitos. Tu tem que te sentir bem com aquilo, tu tem que te imaginar o teu corpo, tu tem que imaginar a roupa que tu quer usar, tem que fazer isso acontecer na tua mente. Vai te visualizar num casamento lá na frente, seja se tu quer te preparar para ir no casamento, se tu quer poder botar um biquíni para ir na beira da praia, se tu é uma mãe pós-parto e te imagina pegando a mão do teu filho, caminhando na beira da praia, mas com a barriga linda, bonita, e tu sendo uma mãe maravilhosa ao mesmo tempo. Então, tu precisa imaginar situações futuras. Conseguiu fechar o olho e imaginar alguma dessas situações? Né? Se tu já é magrinha, tu quer ganhar mais definição, te imagina mais definida, olha pro teu corpo de olho fechado, como se tu estivesse imaginando o teu corpo. É importante demais fazer esse processo. O mundo, ele não acontece para você, mas ele acontece de você. Não adianta a gente ficar sentada esperando que as coisas venham e dizer que o mundo é injusto, o Brasil é injusto, o Brasil não proporciona situações adequadas. O mundo realmente no estágio do planeta que a gente vive, ele não vai ser justo nunca. E a gente vai ter que lutar sim por coisas justas, mas tudo depende de ti, depende de mim mesma tomar atitude. Eu não posso esperar que o governo, que eu só consiga alguma coisa, eu só consiga realizar meus desejos no momento que alguém me dê alguma coisa básica em troca. Eu só vou conseguir ser mais produtiva no meu trabalho no dia que o meu chefe me dá um aumento. Eu só vou conseguir ter o corpo dos sonhos no dia que eu tiver 1 hora por dia para treinar, no dia que eu tiver dinheiro para comprar comida saudável, no dia que eu tiver dinheiro para comprar suplemento. A gente não pode depender das situações externas para a gente conseguir fazer. A gente precisa partir da gente para a gente fazer o que for possível com as ferramentas que a gente tem, e é possível. Nós somos ferramenta de transformação do mundo.
e não os outros para a gente. Se cada um de nós pensar isso, pensa bem. Olha a transformação incrível que pode acontecer se cada um de nós tomar a responsabilidade de fazer um mundo melhor. Então, sonhar com paixão, com propósito, tu sonhando, visualizando tudo na cabeça, tu sabendo as tuas metas e teus objetivos, e tu tendo as tuas metas e teus objetivos e teus sonhos, tem que te fazer te sentir apaixonada, empolgada. E aí a frase que eu botei aqui é: a sorte favorece a mente preparada. Não existe sorte nesse mundo. A sorte simplesmente é algo que a mente preparada ela repara, ela percebe as situações acontecendo. Se a tua mente não está preparada para perceber algo, porque tu não está sonhando, porque tu não tem paixão e porque tu não tem propósito, as oportunidades passam na tua frente e tu não enxerga elas passando. Volto a dizer, seja em qualquer área da tua vida, seja na parte da saúde, na parte da estética, na parte profissional, na parte familiar, na parte de oportunidades das mais diversas que tu pode imaginar, elas podem estar passando do teu lado e tu não está percebendo, porque tu não está com um sonho, tu não está em paixão e tu não tem propósito. Se tu estiver mergulhada em fofoca, em mimimi, discussões que não levam a nada, negativa, ansiosa, estressada, tudo isso vai passar na tua frente e tu não vai perceber. Aí quando tu olha alguém lá na frente dizendo assim, a pessoa tem sorte. Será que realmente caiu do céu? Pensa bem aí, as coisas não caem do céu. É porque a pessoa, as coisas boas que acontecem para as pessoas é porque elas estão alinhadas com isso. Aí eu quero que tu faça um papel e uma caneta aí do teu lado, se tu ainda não tem um papel e uma caneta, e eu gostaria que tu me respondesse, eu vou te dar um minutinho aí para tu responder essa pergunta. Como tu pontuaria o teu sentido de propósito e significado de vida? Tu tá realmente contribuindo com a vida? Tu tá celebrando os teus propósitos? E eu quero que tu dê, primeiro, uma nota de como está hoje de 0 a 10. Como está o teu sentido de propósito? Tu tem propósito? Tu tem as tuas metas bem alinhadas? Eu vou compartilhar contigo aqui uma das minhas metas, tá? O meu propósito maior. Então, o meu propósito maior de vida é ser feliz. E para eu ser feliz, eu preciso colaborar para que outras pessoas sejam felizes. E a minha missão é levar a minha maneira de fazer isso é através do exercício, é através da saúde. Então, eu sou feliz e ajudo outras pessoas a serem felizes através do cuidado da saúde. E eu faço isso de maneira leve, de maneira divertida, de maneira positiva, sempre com uma atitude mental positiva. E eu procuro alcançar o maior número de pessoas. Esse é um dos meus maiores propósitos. Esse é o meu propósito norteador. E hoje eu me sinto fazendo bastante disso, mas eu acho que eu sempre posso melhorar. Então, qual é a tua nota aí? Qual é a tua nota hoje, de 0 a 10? Tu já deu a tua nota aí? Agora, eu quero saber qual é a nota que tu deseja ter no futuro. Como é que tu deseja te dar uma nota em relação a isso no futuro? Eu espero que tu queira te dar uma nota melhor do que hoje. Então, como tu te vê hoje, quanto a isso, e como tu te vê no futuro. Como é que tu quer te dar uma nota nisso no futuro? Exemplo, hoje tu pode ter te dado uma nota 4. No futuro tu quer te dar uma nota o quê? 10? 9? Geralmente a gente quer uma nota super boa, né? Então anota isso no papel, é uma reflexão bem importante. Nós vamos ter mais perguntas a respeito desse tipo ao longo dessa aula aqui que eu tô fazendo contigo, tá? Repetindo, primeiro tu dá uma nota de 0 a 10, como tu tá hoje, no teu sentido de propósito e significado que tu tá dando pra vida. E tu vai dar uma nota de como tu te vê no futuro, como tu deseja estar, de 0 a 10. Bom, a gente acabou agora o propósito e vamos entrar na parte de associação, que é um outro pilar para tu poder te tornar uma melhor versão. A tua própria melhor versão. O que é associação? Já viu aquela frase? Diga-me com quem andas que te direi quem és? Quem é que concorda aí? Quem é que discorda dessa frase? Faz sentido, não faz sentido? Para mim faz bastante sentido. Eu acho que quando a gente anda diariamente quando a gente diga-me com quem andas, é realmente ter uma frequência e consistência, né, com essas pessoas. O grupo que tu tá perto, geralmente, é a maneira que tu vai te comportar. Então, qual é o grupo que tu anda? Vamos falar especificamente agora da parte da saúde.
Quem é o grupo que tu anda na parte da saúde, na busca de estilo de vida, na busca de qualidade de vida? Não adianta tu ser a pessoa que vai, teus amigos serem do boteco, né? Tu vai pro boteco e tá tentando ter uma vida saudável. Vai ser mais difícil, né? Tu tem que fazer um círculo de amizades tem que buscar formar um círculo de amizades de pessoas que frequentam ou uma academia, ou buscam um grupo de pessoas que fazem exercício em casa, ou buscam pessoas que estão em busca de receitas. Enfim, a gente tem que se inserir e fazer amigos, criar grupos de amigos e pessoas que a gente anda frequentemente conforme o que a gente está precisando. Eu tenho vários grupos, várias turmas, né? Eu tenho a turma dos meus esportes, eu tenho a turma da minha parte profissional, eu tenho a turma, por exemplo, da dança de salão, eu tenho a turma da parte de estudos. Então, eu faço vários grupos conforme o que eu preciso melhorar na minha vida, conforme o que eu preciso, o que eu quero ter. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. A gente vai ser a média financeira, a média de inteligência, a média de inteligência emocional, a média financeira, já falei, né? A média profissional. Então, se as pessoas que tu tá andando junto hoje, tu olha e avalia para baixo, né? Tu é a média delas. E tu também tá fazendo parte da média delas. Tu também tá puxando a média delas para baixo. Então, não adianta só olhar para eles e botar defeito neles. Tu também tá puxando a média deles para baixo. Já parou para pensar nisso? Então, essa é uma frase bem impactante. Quando eu tomei conta dela, quando eu conheci essa frase, uns anos atrás, eu tomei decisões bem importantes na minha vida. Eu tomei decisões bem importantes. São decisões difíceis, às vezes, até de tomar. Por exemplo, família é família, né? A gente não pode... Tem pessoas que são abençoadas de ter uma família incrível, outros nem tanto. Cada um tem sua história, né? Tem escolhas que a gente não pode fazer, tem outras escolhas que a gente pode fazer. Então, quando eu tomei conhecimento dessa frase, eu parei para pensar, nossa, e eu tomei umas decisões difíceis, né? Uma delas, não estou querendo influenciar ninguém de forma alguma, foi a minha história, eu acabei um relacionamento, né? Eu acabei um relacionamento de 12 anos com meu ex-namorado. Eu cheguei no momento que eu decidi assim, não é o que não é a média que eu tô buscando. Eu preciso relacionamentos íntimos diferentes disso. E não tô te influenciando a acabar teu relacionamento, pelo amor de Deus, né? Muitos relacionamentos, eu já tinha tentado muita coisa para ver se a gente ia se alinhar, mas a gente não se alinhou. Então, foi uma decisão forte que eu tomei. Forte mesmo. E, diante disso, eu passei a fazer novos grupos, como eu estava te falando. E tem uma frase que diz assim, ó, tu quer ir rápido, vai sozinho. Tu quer ir longe, vá acompanhado. Na realidade, eu não concordo muito com essa frase, não. Eu vou te dizer qual é a minha versão dessa frase. A minha versão é assim, ó. Tu quer ir rápido e longe, vá acompanhado. Eu acho que quando a gente escolhe o grupo certo, que nos puxa para cima, a gente vai muito longe. Desde o início. A gente vai mais rápido e vai mais longe, com mais motivação, com mais vontade, com mais amparo, com mais tudo. Eu não sou ninguém sem as pessoas que eu amo, sem as pessoas que me puxam para cima. Né? Eu não sou prepotente de achar que eu posso quando não posso. Não sou vaidosa de achar que eu tenho todas as respostas do mundo. Eu não tenho. Eu realmente preciso do grupo para eu poder tirar o máximo de mim. Qualquer grande atleta, as pessoas que realizam coisas transformadoras no mundo e que atingem resultados espetaculares de uma maneira feliz, honesta, leve, essas pessoas sempre estão acompanhadas de alguém. A gente não vê lobo solitário. O lobo solitário, ele acaba morrendo no meio do caminho, ou se estressa demais, ou não consegue. Então, o poder do grupo, ter pessoas boas para te influenciar e para te levar junto é fundamental. Porque a gente busca num grupo aprovação e congruência. O que eu quero dizer congruência? Se tu tá num grupo
tá no meio de um monte de gente que tá fazendo só fofoca. Aí, para tu poder puxar assunto e ser aprovado pelo aquele grupo, ser aceito pelas pessoas, tu vai ter que falar, dizer uma fofoca também. Se tu tá num grupo de gente que só fica em discussão política falando de partido A, de partido B, fala mal da direita, fala mal da esquerda, fala mal do centro, fala mal de todo mundo, tu vai ter que escolher vai ter que falar mais alguma coisa também para tu poder entrar e ser aprovado pelo grupo. Então, nós somos seres que buscam aprovação, nós queremos ser amados, né? Nós somos seres sociais, isso é inerente ao ser humano. Então nós vamos ser congruentes, por isso é tão importante tu escolher os grupos que tu quer fazer parte. Tu quer fazer parte de grupo o quê? Tu quer ser congruente com o quê? Com coisas que te levam para frente ou coisas que te deixam para trás? O que tu quer? Uma coisa importante também que eu fui descobrindo, entendendo, é que reciprocidade é diferente de tu dar algo sem esperar nada em troca. Tem um momento que tu vai dar algo sem esperar nada em troca e outros momentos que tu deve ser recíproca. O que isso quer dizer? A gente aprende, né? A gente tem uma cultura muito de assim, ó, dá, ajuda, salva, pensa no outro primeiro, né? É todo um pensamento e por trás tem muita coisa boa, né? De vamos ajudar as pessoas, vamos colaborar com o mundo. Porém, se a gente ajuda, tem momentos que tu vai dar sem esperar nada em troca e os momentos que vai ser recíproco. Por exemplo, nas relações íntimas, tu não pode ter relações íntimas. Quando eu falo de família, de namorado, de namorada, falo de relações profissionais muito próximas, relações de amizade muito próximas. A gente tem que esperar reciprocidade. Tu tem que esperar dar e receber também. A gente não pode ser só doador e não pode ser só recebedor. Né? Senão a gente está sendo vampirizado, né? Não tem como. Para a gente crescer, a gente precisa doar um pouquinho, mas também precisa receber um pouquinho. Por quanto tempo na minha vida eu só doei e não recebi nada em troca? E até quando recebi alguma coisa em troca, me sentia culpada. Quem aí se identifica com isso? Né? Que tem que fazer tudo para agradar os outros, para ser aprovada, e aí esquece de si mesma. E quando vi, fez um monte de coisa por todo mundo e não fez nada por si. Aí muita gente tá gorda, não cuidou da sua saúde, não cuidou da sua profissão, porque tá vivendo a vida dos outros e não tá cuidando de mais, não tá cuidando de si. Qual é o momento de tu dar algo em troca, algo sem esperar nada em troca? Para mim, Raquel, esses momentos são momentos de, por exemplo, um mendigo. Um mendigo, eu vou dar alguma coisa para ele sem esperar nada em troca. Né? Ele precisa de um prato de comida, eu vou ali dar algo para ele e não estou esperando nada em troca. Mas eu não posso me associar na minha parte profissional, na minha parte familiar, nos meus relacionamentos íntimos, amigos, com algum mendigo emocional, alguém que só me leva coisa e não me dá nada em troca, alguém que só me vampiriza. Não dá. Senão nem a pessoa cresce, nem a gente cresce. Faz sentido isso? Então a gente precisa cultivar amizades honestas, relações verdadeiras, parcerias íntegras, antes de tudo, porque só assim tu pode ser recíproco, só assim tu pode te retroalimentar e crescer. São coisas diferentes. Em primeiro lugar, tu precisa colocar máscara de oxigênio em ti, para depois colocar máscara de oxigênio em alguém. Não tenta salvar outra pessoa sem antes ter salvado a ti mesma. Porque tu vai morrer afogado e o outro vai morrer afogado também. Quando a gente salva a nós mesmos, nós damos muitos exemplos. A gente contagia as pessoas pelo exemplo. E através do exemplo a gente transforma o mundo. Então, reciprocidade a gente não pode fazer pelos outros o que só eles podem fazer por eles. Só eles podem fazer por eles. Muitas vezes a gente quer ajudar, mas a gente acaba prejudicando alguém por não permitir que ela aprenda o processo e faça sozinha. Né? Para quem é religioso aí, nem Deus faz por nós. Ele diz, vai lá, filho, é tu que tem que fazer. Ou se tu não acredita em nada, a gente não acredita, não tem uma religião, ou seja, lá no que tu acredita, a gente precisa fazer por nós mesmos. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de ajudar as pessoas, a gente precisa ajudar as pessoas, mas a gente tem que saber qual é o limite do que a gente está realmente ajudando, do que realmente a gente está atrapalhando. Muitas vezes tu dar alguma coisa e fazer alguma coisa pelo outro, tu está prejudicando essa pessoa.
Como tu avalia hoje, diante desse quesito aí que a gente falou, como tu avalia a qualidade das tuas relações íntimas? Tu é a média das 5 pessoas que tu mais convive? Lembra que o poder do grupo é o poder mais... o poder do grupo é forte, ou ele te puxa para baixo ou ele te leva para cima. Reciprocidade, doar demais sem receber, doar na hora errada. Como é que tu avalia hoje a qualidade das suas relações íntimas? De 0 a 10. Anota aí no papel para mim. De 0 a 10, qual é a nota que tu te dá? 30 segundinhos aí, pensa, avalia. E agora, te dá uma nota de como tu deseja estar no futuro. De 0 a 10. A qualidade das tuas relações íntimas, especialmente as íntimas, no futuro. De 0 a 10. Que nota tu gostaria de ter no futuro? Como é que tu te visualiza nisso? 15 segundinhos aí. Eu acho que essa é mais fácil, né? A gente se dar uma nota. Geralmente, dificilmente alguém vai querer piorar nisso, né? Dificilmente alguém vai querer piorar. Bom, vamos lá. Nosso terceiro pilar aqui. Eu chamei ele de ame o seu fracasso, ame o fracasso. Como é que tu encara o teu erro? Tu tem medo de errar, tu tem medo do julgamento dos outros? Por que algumas pessoas elas ficam mais fortes na dificuldade e outras desabam? A gente realmente vive numa sociedade muito crítica, que não admite o erro, né? A gente vive numa sociedade mais perfeccionista, que nos induz a ser perfeccionista. E veja bem, perfeccionismo é diferente de excelência. Só não consegue, só não chega lá quem nunca tentou. Só nunca errou quem nunca tentou. Então, se tu tá errando, tu tá no caminho certo, porque tu tá tentando. Na realidade, na vida, a gente mais erra do que acerta. Mas como a gente vai errando várias vezes e não repete o erro de trás, o último erro, tu tá sempre aprendendo alguma coisa nova. Então, se experimentar, se desafiar, tentar avançar, tu vai errar, faz parte. Vai fazer parte. O quanto o medo do julgamento dos outros te impede de avançar. Se desde criança a gente tivesse... Lembra que eu falei que a criança ela não tem esse negócio de medo de errar, medo do julgamento? A criança não tem. A criança simplesmente vai lá e fica tentando, porque ninguém diz para ela que é feio errar. Na medida que a gente vai crescendo é que vai ficando feio errar. É uma pena o jeito que a gente aprende isso, é uma pena, porque a gente... como impede o crescimento do ser humano, esse medo de errar? As pessoas de mais sucesso são aquelas que mais passaram dificuldades na vida. Então, se tu tá passando dificuldade, parabéns, tu tá no caminho certo. Porque dificilmente, isso que eu tô mostrando aqui, pensa em todas as pessoas que têm grandes resultados na sua vida e fazem coisas boas na sua vida, de maneira honesta, íntegra, né, limpa. Sempre que eu falo aqui, tudo é base quando eu falo sucesso, vamos pensar, gente, cada um tem seu modelo de sucesso, tá? Então, mas quando eu falo aqui, eu tô trazendo sempre um modelo de honestidade, de integridade, tá? Lembra, vamos, leveza sempre. Então, essas pessoas tiveram uma grande virada na vida. Dificilmente a gente vê alguém que atingiu grandes resultados na sua vida, que a vida foi um mar de rosas, que a vida foi um doce. Então, por que... Se tu parar pra pensar, aí um pouquinho. É normal a gente ver um monte de gente que passou muita dificuldade dando uma volta por cima. E aí, por que tu tem que ser diferente de todo mundo e não passar por dificuldade? Por quê? Se a regra, de maneira geral, se tu passa algumas dificuldades, geralmente tu vai dar a volta por cima, por que tu não vai passar dificuldade? Porque só tu não quer passar. E aí a gente fica dando desculpa que não pode, que a vida tinha que ser mais fácil, né? Já parou pra pensar nisso? Aí algumas pessoas passam por dificuldade e desabam, porque elas acham que elas não deveriam estar passando por aquilo e o mundo destruiu elas, enquanto que outras dizem assim, eu vou fazer essa dificuldade, eu vou superar ela e minha vida vai dar certo. A experiência
que a gente tem para esses erros e para as coisas que acontecem é que, assim, ó, a gente vê um plano que a vida é reta, né? Só vai subindo e dá tudo certo. Mas a realidade é outra. Não existe linha reta na vida. A vida é isso aí, ó, sobe, desce, dá uma volta para trás, volta, né, dá um monte de nó, até a gente ir seguindo e vai subir. A gente vai chegar no mesmo ponto. Mas vai fazer parte do caminho errar. É natural, né? Nem os gênios conseguem dar um salto quântico e subir uma linha reta, né? Não tem como. Então, para o emagrecimento, para o ganho de massa muscular, para tu mudar o teu estilo de vida, vai ser natural tu tropeçar. Nem todo dia o teu plano vai funcionar 100%, mas se tu estiver sempre tentando, continuando e fazendo o mínimo, te dedicando o mínimo possível, se tu fizer só 50% do que deve ser feito, a vida já vai andar. Ou ainda, 1% de progresso todos os dias, ao longo de um mês, 2 meses, tu vai ter evoluído mais de 1000%, mais de 100%. Então, te mantém progredindo todos os dias. É só isso que a gente precisa. A gente age, a gente planeja, a gente faz e a gente checa para ver se deu certo. Então, todo dia a gente revisa se alguma coisa saiu fora do plano. Então, não é o que acontece, mas é o significado que a gente dá. Se hoje tu planejou treinar e tu não treinou, se hoje tu planejou comer adequadamente, de maneira saudável, e tu foi lá e chutou o balde, e tu ficar, ó céus, ó vida, eu sou uma merda, eu não sou capaz, eu sou uma fraca mesmo. Não, é só assim, ó, saiu fora do plano, beleza, chequei, por que não deu certo? Tá, agora vamos fazer dar certo de novo. Simples assim. Não tem que pesar, um erro não tem que ser pesado. Um erro tem que ser leve. Tu tem que encarar ele e vamos adiante. Só isso. Qual é o significado que tu dá? Para mim, erro não é erro. É simplesmente algo que eu testei e não deu o resultado que eu queria. E eu tenho que achar uma maneira de fazer melhor. Não tem que ter peso. Qual é o significado que tu dá para uma coisa que não deu o resultado que tu gostaria? Dá um peso pesado ou tu dá um peso leve? Ou tu entende que isso foi uma maneira de tu aprender a fazer as coisas melhor? É assim que eu vejo. Que foi a maneira de eu aprender a fazer alguma coisa melhor. Senso de prioridade. O que eu quero dizer com prioridade? Prioridade é tu ser produtiva. As pessoas acham que devem dar atenção para tudo igualmente, né? As coisas não têm prioridade igual. Nem tudo importa igualmente. A gente tem que fazer uma escala do que é urgente, do que é importante e do que pode ser deixado para depois. Dessa maneira, a gente tem que escolher lá no importante quais são as únicas coisas que tu pode fazer para que tu consiga mais resultados na tua vida. Não adianta tu botar trilhões de tarefas, né, e se manter ocupada, e sendo que essas tarefas não te levam para além de alguma coisa. Né? Uma coisa é tu ser eficiente, outra coisa é tu ser eficaz. Eficaz é tu fazer as coisas certas para tu atingir o resultado que tu deseja. Eu quero atingir o corpo dos sonhos, então eu vou fazer as coisas que precisam para eu atingir o corpo dos sonhos. Ser eficiente é tu fazer uma coisa muito bem feita, que não é necessariamente em prol de um resultado bom, para uma meta final. Então, de nada adianta, deixa eu ver uma analogia aqui que eu possa fazer. Tu gastar horas e horas fazendo uma lista de compras, estudando a engenharia de alimentos, porque agora tu vai fazer receitas, aí tu vai estudar engenharia de alimentos, para daí tu fazer uma receita, mas daí tu perdeu um monte de horas, não precisava tu saber esse conhecimento, é tu buscar conhecimento que não é necessário para aquele momento, é tu prestar atenção no que não vai te ser produtivo, entendeu? Senso de produtividade te faz chegar longe. Para isso, tu tem que ter noção das tuas metas, tu tem que saber para onde tu quer ir. Se tu não tiver as tuas metas, tu não vai saber quais são as tuas prioridades. Então, muitas pessoas dizem assim, eu não tenho foco. Na realidade, o teu problema não é não ter foco, o teu problema é falta de propósito, falta de prioridades, porque daí a consequência vai ser falta de foco. Captou? Ser ocupada não é ser produtiva.
As pessoas adoram dizer, né, para se mostrar que estão... Ninguém gosta de ser chamado de preguiçoso, né? Ninguém gosta de ser chamado de parecer alguém que a vida tá leve, ou que tá preguiçoso, que não tá produzindo. Então, a gente gosta de se mostrar ocupado. Quando a gente pergunta às pessoas, e aí, como é que tu tá? Como é que tá indo? Ah, tô na correria. Ah, como é que tá? Ah, não, tô a mil aí pela correria. É a maneira que as pessoas aprenderam a falar para se mostrar que estão fazendo alguma coisa. Né? Eu tô fazendo alguma coisa, não sou preguiçoso. Quando me perguntam, ah, e aí, Raquel, como é que tá? Tá muito na correria? Eu digo, não, não tá na correria. Eu tô produtiva. É diferente. Eu não estou ocupada, eu tô produtiva. Eu não tô na correria, eu tô produtiva. Então, são respostas muito diferentes. Correria é tu, ah, não, tô correndo atrás, ah, tô matando um leão por dia. Nossa, já me canso só de pensar nessa frase. Porque tu tá tentando te valorizar de uma maneira errada. Tu tá tentando mostrar que tu tá fazendo alguma coisa de uma maneira errada. Correria não é produtividade. São coisas diferentes. O que acontece para as pessoas viverem na correria? São as pessoas que vivem de maneira aleatória. Aleatório, né? É sem um início, sem um fim, é sem saber porquê, sem ter prioridade, sem saber o que é importante, sem ter propósito, fazendo coisas sem ter um método. Quando tu tem um método e um plano de ação, tu sabe estabelecer prioridades. Vamos pegar um exemplo, vamos pegar exemplos, tá? Para qualquer coisa onde tu aplica um método progressivo, passo a passo, as coisas andam muito melhor. Esses dias eu vi um estudo que mostrou médicos, PhD de Harvard, de outras mega universidades, conceituados há muitos anos, e deixaram eles por si só tentar dar um diagnóstico do jeito deles, né? Com toda a experiência que eles tinham, dar um diagnóstico para pacientes. E aí pegaram um outro grupo de alunos que recém tinha se formado, e esse grupo de alunos teria que seguir um protocolo, um método para fazer o diagnóstico médico. Adivinha qual foi o resultado? O resultado é que os alunos que recém se formaram, quando seguiram um método e um plano de ação, eles diagnosticaram, acertaram muito mais, não vou lembrar do percentual, tá? Muito mais do que os médicos experientes que estavam sendo aleatórios no seu diagnóstico. Então, mesmo que tu seja muito experiente, se tu for aleatório e não tiver um método, tu vai errar. Não vai dar certo. Tu precisa seguir uma metodologia e um plano de ação para que as coisas funcionem. Qualquer atleta de alta performance, qualquer pessoa em alta performance, o que eles têm? Um método. Eles têm um treinamento de alta performance. Eles precisam seguir metodologias. Por isso eles estão lá. Eles não estão lá porque eles são bons, porque eles são aleatórios. Eles estão lá porque eles seguem um método. Se tu quer resultados na tua vida, tu precisa estabelecer rotina, métodos e plano de ação que são eficazes. E aí nisso entra uma pergunta que é muito poderosa, que eu digo que é o 80-20. O 80-20 quem criou foi Pareto, que a gente chama isso, né? Que diz assim, qual é o 80% da situação, qual é o 20% da situação que é responsável por 80% dos resultados? Qual é a pequena coisa aqui que eu tenho que fazer que ela reflete em tudo? Por exemplo, tá? Quando tu faz exercício, naturalmente, tu vai comer melhor. Naturalmente. Mas agora, se tu só tentar comer melhor sem fazer exercício, tu vai acabar falhando na dieta. Então, Raquel, eu quero ter um estilo de vida saudável. Eu começo por onde? Pelo exercício ou pela alimentação? Se eu tiver que escolher um, pelo exercício. Porque o exercício vai refletir, é o 80-20. É o 20% que vai refletir em 80% dos teus resultados. Porque se tu comer bem, se tu treinar, tu vai estar naturalmente, vai comer melhor naturalmente. Então, tu sempre tem que te fazer essa pergunta para tudo na tua vida. Peraí, mas qual é o 80-20 disso? Qual é realmente a única coisa que eu preciso fazer diante de toda essa situação para que me traga resultados maiores em todas as outras? Isso é o senso de prioridade.
Quando eu faço a minha agenda todos os dias, eu penso aí, espera aí, qual é a coisa mais importante que eu devo fazer que todas as outras vão acontecer naturalmente? Agora eu te pergunto aí, quão eficaz tu é administrando o teu tempo? Tu é capaz de alcançar e completar as metas que tu te propõe no teu dia a dia? De 0 a 10, qual é a nota que tu te dá nesse quesito? Quão eficaz tu é administrando o teu tempo? De 0 a 10. É a mesma pergunta, é uma nota só para essas duas perguntas, tá? Tu é capaz de alcançar e completar as metas que tu te propõe no teu dia a dia? Qual é a nota? De 0 a 10. Pensa um pouquinho aí. 10 segundinhos para pensar. Bom, qual é a nota que tu te dá, que tu deseja te dar no futuro em relação a administrar o teu tempo? Qual é a nota que tu deseja te dar de 0 a 10? Tu deu uma nota agora de como tu te vê e qual é a nota que tu deseja te dar no futuro? Vamos lá. Próximo quesito aqui, nosso quinto pilar. Autorresponsabilidade. O que eu quero dizer com isso? Autorresponsabilidade é quando a gente faz apesar de. Apesar do Brasil ser injusto, apesar da minha mulher, do meu esposo, do meu marido não me ajudar, apesar de eu ter recém tido filho, apesar de eu ganhar pouco, apesar de. Eu tiro a responsabilidade dos outros e trago para mim, porque se eu depender dos outros, eu nunca vou conseguir. A gente aumenta problemas superficiais e externos para não encarar as nossas reais crenças limitantes, que somos nós mesmos. Eu estou botando a culpa em outra pessoa, que ela pode até estar em outras situações que podem ser um dificultador, mas ele não é impeditivo. Ele não é o impeditivo. Então, eu é que tenho que encarar a minha crença de que eu é que não estou sendo capaz o suficiente nesse momento para fazer alguma coisa. A culpa não. E eu estou botando o problema nos outros para poder usar como desculpa. Quem consegue as coisas faz apesar de. Por exemplo, atividade física e um corpo dos sonhos, né? Estilo de vida dos sonhos. É só para quem tem tempo? É só para quem tem dinheiro? Então, tem tantas pessoas aí que apesar de não ter dinheiro, apesar de não ter tempo, apesar de não ter o melhor tênis, apesar de não ter uma roupa de ginástica mais adequada, apesar de tudo isso, elas ainda vão lá e fazem e conseguem. Por quê? E aí eu te pergunto aí, o quanto tu assume a responsabilidade pelo que te acontece na tua vida? Eu quero lembrar, nós somos seres sociais, sim, e o mundo interfere no que nos acontece. Mas o quanto tu assume a responsabilidade e não está aumentando problemas externos? De 0 a 10. Essa é uma pergunta bem... tu tem que ser muito honesta contigo. Tu não tem que ter medo de E muitas pessoas acabam culpando outros, porque a gente aprende a culpar outros e achar que pode, que os outros e a situação e o país, enfim, tem alguma responsabilidade sobre as nossas dificuldades, né? Pode acontecer um pouquinho, mas não é, depende da gente. A responsabilidade é só tua se tu atinge alguma coisa ou não. Qual é a nota que tu dá de 0 a 10 sobre a responsabilidade que tu assume diante da vida? E como tu deseja te ver no futuro? De 0 a 10. Se tu quiser anotar a pergunta também, pode até ser legal para tu olhar ela depois, né? Mas enfim, tu vai ter aula gravada, então tu pode ver quantas vezes tu quiser, só para relembrar as perguntas. Ser intencional. O que eu quero dizer com ser intencional? Ser intencional, eu tenho a intenção de ser a minha melhor versão. Como é que eu me torno a minha melhor versão? Habilidade e conhecimento mais repetição. Quando a gente, por exemplo, quando eu imagino a minha melhor versão de tudo que eu quero ser,
nas várias áreas da minha vida e as habilidades que eu preciso ter para chegar lá. Por exemplo, assim, ó, para eu ser minha melhor versão para ser minha melhor versão, eu preciso ser curiosa, eu preciso querer aprender o tempo todo, eu não posso ter medo de errar, eu preciso tentar várias vezes. Então, são habilidades que eu preciso praticar, né? Então, eu preciso repetir, 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 até aquilo ser meu. É que nem um atleta. Um atleta não nasceu sabendo o Usain Bolt lá dos 100 metros rasos. Ele não nasceu sabendo correr. Ele foi aprendendo até se tornar aquilo. Então, as pessoas acham que elas, volto a dizer, nasceram assim e vão morrer assim. Não. A tua melhor versão, tu constrói ela. Tu vai em busca dela. Tu vê quais as habilidades que tu deseja ter e tu repete, tu treina, treina, tu treina isso para tu ter ela para ti. É que nem fazer download, né? O download começa no 0, 1, 2, 3, né? Até fechar 100%. Então, tu vai treinar essas habilidades e tu vai aprender, e tu vai lapidar elas, e tu vai fazendo o download devagarinho delas. Na medida que tu vai repetindo, 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 cada vez isso vai ser mais teu. Quando tu faz um exercício, um agachamento, por exemplo, ninguém nasceu sabendo fazer uma... Aliás, criança sabe agachar, né? A gente desaprende a agachar. Mas vamos dizer assim, ó, tu começa a fazer um exercício, um burpee. Tu não vai saber fazer ele de cara. Tu precisa treinar para aprender a fazer ele melhor. É só isso. Para tu te tornar a tua melhor versão é a mesma coisa. Tu precisa treinar até tu te tornar ela. No início, a habilidade ela não é tua, mas tu faz de conta que é, até realmente ela ser tua. Quando eu digo faz de conta que é, imagina que quando uma criança, né? Eu lá criança querendo imitar a Mulher Maravilha, eu imitava aquela habilidade dela, né? Eu fazia de conta que era minha. Eu já fazia de conta que aquilo era meu, eu já via como se fosse meu. E quando a gente vê, lembra o sonhar, lembra do propósito, lembra de tudo isso? Então, essa é uma maneira de tu precisa sonhar, te ver fazendo. Aí a habilidade vai se tornar tua devagarinho. Tu precisa viver no presente a pessoa que tu quer ser no futuro. Você não vai ganhar a guerra contra o mundo se antes não ganhar a guerra contra a sua própria mente. Então, eu me vejo a pessoa que eu quero ser no futuro e eu vejo como se fosse hoje. Eu vejo a mulher de... Te vê aí, vamos falar especificamente no teu corpo. Tu te vê lá na frente, a mulher decidida, que tem uma boa rotina, que sabe cuidar da sua rotina, que come bem, que se sente segura, empoderada, que quando tem medo vai com medo mesmo, que quando erra vai lá, conserta e vai de novo. Tu tem que viver essa imagem do futuro hoje, porque devagarinho tu vai te tornando ela. Agora uma pergunta bem diferente das demais. Eu quero saber quantas emoções positivas tu teve nessa última semana. Antes de escrever as tem ali, quantas emoções negativas também, né? Depois a gente passa nisso. Eu vou te dar agora um minutinho para tu escrever aí no papel as emoções positivas que tu sentiu essa semana. Tu vai escrever uma embaixo da outra, ou uma ao lado da outra, ver como tu prefere. Eu sugiro que seja uma embaixo da outra para tu poder numerar depois e saber quantas tem. O que são emoções positivas? Alegria, diversão, empolgação, motivação, enfim. Quantas emoções tu pode... Eu quero que tu escreva o que tu sentiu, tá? Pode ter sido em família, pode ter sido depois de um treino, pode ter sido... me senti empoderada, me senti forte, me senti com autoestima em cima. Tudo isso são emoções positivas, tá? Então, um minutinho aí para tu escrever emoções positivas que tu sentiu essa semana. Escreve aí.
vamos agora, emoções negativas. Escreve aí emoções negativas. Tristeza, raiva, medo, ódio. Escreve aí. Quantas emoções negativas, escreve o nome delas, tu sentiu essa semana? E aí, escreveu por aí? Agora, eu quero saber o seguinte, eu quero que tu sublinhe as 3 emoções positivas que aconteceram mais nessa última semana. Pode fazer um círculo na volta delas. Quais foram as 3 mais fortes que tu sentiu nessa semana? Mais aconteceram mais vezes? Ou que foram mais intensas para ti? E agora tu vai fazer a mesma coisa com as emoções negativas. Quais foram as mais intensas ou a que tu sentiu mais vezes essa semana? Sublinha, faz um círculo nas 3 mais. Escolheu aí? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a emoção positiva que tu pode acrescentar nessa lista, que ela não está nessa lista e que pode fazer muita diferença na tua vida? Como, por exemplo, sorrir mais, me divertir mais, me sentir mais empolgada, me sentir mais motivada, sentir mais alegria. Qual delas tu pode acrescentar e que vai fazer muita diferença na tua vida? Escolhe uma só, apenas uma. Tu já tinha parado para pensar um pouquinho sobre as emoções que tu sente, as positivas, as negativas? Já tinha parado para pensar nisso? Já tinha parado para pensar qual delas tu poderia acrescentar na tua vida na próxima semana para te ajudar a fazer alguma diferença? Por exemplo, eu acho que às vezes eu posso rir mais, posso sorrir mais ao cumprimentar as pessoas, eu posso aproveitar todas as situações onde eu cruzo com pessoas para dar um bom dia e sorrir. Porque quando a gente sorri mais, a gente está liberando hormônios e neurotransmissores de bem-estar. Então, simplesmente, às vezes eu ponho que nessa semana eu quero sorrir mais. E isso já é suficiente para tornar o meu dia e a minha semana muito melhor. Porque eu estou fazendo uma reação neurofisiológica real para fazer eu me sentir bem. Com isso, eu tenho atitudes mais positivas. Bom, autoconhecimento. A gente vê o mundo, a gente vê a vida não como ela é, a gente vê a vida como nós somos. Lembra que eu estava te falando do propósito? Que se a gente não tem propósito, a gente não reconhece as coisas passando? Ontem eu li uma paródia não, uma historinha, uma pequena história, que tava um sábio na estrada, na entrada de uma cidade, ao lado dele tinha uma criança. Aí chegou uma carroça com uma família e um homem muito grosseiro perguntou para esse sábio, perguntou assim: Ô homem, como é que é essa cidade aí? Aí ele disse assim: eu saí da minha cidade e estou me mudando, estou procurando uma nova cidade para morar, mas num tom extremamente grosseiro, né? E aí o sábio perguntou assim: como é a tua cidade?
Aí, aliás, o homem falou assim, né? Eu estou procurando uma nova cidade para morar. Eu quero achar uma cidade boa para morar. E aí o sábio falou assim, como é que era a cidade que tu vivia? E aí o homem falou, não tinha emprego, as crianças eram mal educadas, os homens eram desonestos, as ruas eram sujas, as pessoas eram desonestas e mal educadas, todo mundo era grosseiro, enfim, só falou mal da cidade dele. E aí o sábio falou assim, parece que tu tá descrevendo a minha cidade, essa cidade aqui exatamente como tu tá falando. Aí o homem na carroça falou, então vamos embora, não vou morar nessa cidade. E foi embora. Aí no outro dia, estava o sábio com a criança do lado dele, né, uma criança, um adolescente né, ao lado dele, e chegou uma outra carroça com um homem ali. E esse homem falou, oi, tudo bom, por gentileza? Eu gostaria de saber, eu estou procurando uma cidade para morar, e eu gostaria de saber como é a tua cidade, como é essa cidade aí, se é uma cidade boa para se morar. E aí o sábio perguntou a mesma coisa, que perguntou para outro homem no outro dia. Como era a cidade que tu morava? Aí esse homem disse, a cidade era incrível, a cidade era maravilhosa. As pessoas eram educadas, a cidade deu dinheiro, a cidade é próspera, as pessoas são honestas. E eu sou um mercador. E o meu negócio cresceu muito rápido lá. E de maneira muito honesta, muito íntegra. Mas agora eu preciso expandir, eu preciso crescer, eu preciso ir para uma cidade maior para eu poder crescer os meus negócios, que nem eu fiz na minha cidade, na outra cidade. O senhor acha que essa cidade é para mim? E aí o sábio falou, essa cidade é para ti, sim. Tu parece que o jeito que tu tá descrevendo a tua cidade parece a nossa cidade. Então tu vai te adequar tão bem nessa cidade, sim. Aí o homem foi embora, entrou na cidade e foi morar na cidade. E aí o adolescente que estava do lado do sábio perguntou para ele assim, por que tu falou pro homem de ontem que a cidade era ruim de morar e para o homem de hoje tu falou que era boa? E o sábio falou, nós vemos a vida não como ela é, a gente vê a vida como nós somos. Se o homem de ontem falando que a cidade era ruim entrasse na nossa cidade, ele ia ver a cidade ruim. Era dessa maneira que ele ia ver. Esse homem, como vê a cidade boa, tem um olhar bom, aos olhos dele tudo é bom e as coisas acontecem, ele vai ver a cidade com esse olhar também. Então nós vemos a vida como ela é, não como ela é. A gente vê como nós somos. A gente vive em emoções básicas o tempo todo, que são do nosso cérebro reptiliano, né, do nosso cérebro primitivo. Essas são as emoções básicas, raiva, medo, surpresa, alegria e tristeza. Essas são emoções básicas que permeiam a nossa vida mesmo quando a gente não quer. Elas estão acontecendo em segundo plano o tempo todo. E quando a gente entende quais dessas emoções a gente vive mais, a gente entende quais são os neurotransmissores, os hormônios que a gente libera mais no nosso corpo e com o que a gente vai ficar conectado com o mundo lá fora. Por exemplo, se eu vivo com medo, por exemplo, eu tenho medo de assalto, tu vai ficar conectado aonde tu anda só em evitar assalto. Se tu vive na alegria, tu vai entrar numa rua, não vai de repente ser, né, vai ter cautela, não pode ser idiota também, né, de cuidar um assalto para não acontecer, mas tu vai ter a alegria de reconhecer pequenas coisas naquilo ali. O passarinho que está cantando, a rosa, a flor bonita, passa e dá um bom dia para alguém e mantém aquela vibração. Então a gente repara nas coisas conforme as emoções básicas que a gente está mais presente. Então, como é que tu te sente a maior parte? E como é que tu identifica qual a emoção básica que tu sente mesmo tu passa mais tempo? É pela sensação corporal. Tu te sente leve? Tu te sente bem? Ou tu tá sempre indisposta, deprimida, para baixo? Tá sempre num aperto no coração? Então, a partir do que tu sente no teu corpo, a gente consegue saber mais ou menos quais as emoções que tu passa mais tempo. A gente tem 3 eus. Um eu que pensa, um eu que sente e um eu que observa. Parece que é tudo uma pessoa só, né? Mas não é. A gente pensa de uma maneira, a gente sente de outra. Muitas vezes o que a gente pensa influencia para distorcer o que a gente está sentindo. E o eu observador, ele precisa estar desconectado para olhar tudo o que está acontecendo. Daí, nesse sentido aí, a ferramenta de meditação é
uma ótima ferramenta para que a gente consiga perceber o que a gente realmente está sentindo e o que a gente realmente está pensando. Eu sou praticante do mindfulness, da meditação, às vezes faço mais, às vezes faço menos, às vezes estou mais conectada, às vezes menos conectada com isso, mas é incrível como a gente passa a perceber quais as sensações que a gente está mais mergulhado. Se a gente não perceber quais são as sensações que a gente está mergulhado, fica difícil a gente mudar o nosso padrão mental. As emoções, elas influenciam diretamente nas reações do nosso corpo. Então, as dores que a gente sente, na temperatura corporal. Se tu sente mais raiva, tu vai sentir geralmente aperto na garganta, o coração quente, meio trêmulo. Existem características para isso, eu não estou falando também, isso é científico, tá, gente? Isso é... Cada emoção desperta alguma coisa e vai ter uma reação no teu corpo. Por isso que a melhor maneira da gente identificar o que está sentindo é entrando em contato com o que o corpo está sentindo. Né? Fazer um body scan, né? Fazer um escaneamento corporal para perceber onde estão as emoções. A gente sente, sempre de forma antecipada, as emoções que a gente projeta no futuro. A gente forma imagem na nossa mente. Para tudo a gente forma. Lembra que eu falei que a gente sonha? Quem vive ansioso, o ansioso ele projeta imagens no futuro de emoções que ele não controla, que são estressantes ou que vai dar errado. Então, tu tá liberando o tempo inteiro. O ansioso, ele tá sempre, geralmente, com medo, né? O ansioso, ele tem muito medo de alguma coisa dar errada. É uma das emoções básicas que permeia a ansiedade. Então, tu tá liberando no teu corpo só neurotransmissores e coisas, hormônios ruins, que vão te formar trigger point, que vão te botar num estado mental onde tu não reconhece coisas boas acontecendo. Como é que tu avalia a tua tranquilidade mental hoje? E a tua estabilidade emocional? Tu é uma pessoa que te mantém mais ou menos a mesma coisa sempre? Ou tu tem momentos de pico de raiva, de medo, de muita tristeza? Ou de repente está muito alegre? Como é que tu avalia a tua estabilidade emocional? Tranquilidade mental é tu estar sempre em um estado tranquilo. Mesmo sob uma demanda mais desafiadora, mais estressante, tu consegue manter a calma, consegue resolver. Isso é ter tranquilidade mental e uma estabilidade emocional. Estabilidade emocional é tu manter, como eu disse, mais ou menos a mesma frequência mental. Como é que tu te dá uma nota em relação a isso de 0 a 10? Caso tu oscile demais, tristeza com depressão, com alegria do nada e depois tristeza do nada, compulsão, vai e volta, as tuas notas vão tender a ser mais baixas. Se tu tem mais estabilidade, se tu não é uma montanha-russa de emoções, a tua nota provavelmente é um pouquinho mais alta. Então, de 0 a 10 aí, qual é a tua nota? Como é que tu te avalia? Como é que tu quer te ver no futuro, de 0 a 10? Volto a dizer, espero que a tua nota seja uma nota mais alta na tua imagem futura. Agora, vamos entrar na parte de atitude mental positiva e gratidão. Quando eu falo em gratidão, a gratidão ela não é religiosidade, certo? Gratidão é um mecanismo cerebral poderoso. Já vou explicar por quê. O cérebro, ele não é multitarefa. Quem diz aí, ó, eu faço tudo ao mesmo tempo, eu dou conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Não, não dá não. O cérebro, ele só pensa uma única coisa de cada vez. O máximo que ele faz é alternar as tarefas muito rapidamente. Então, ele muda do foco de uma para outra, de uma para outra, de uma para outra. Mas várias coisas ao mesmo tempo, o cérebro não é capaz de fazer. Dito isso, fica muito fácil te dizer o seguinte, ó. Já que o teu cérebro pensa de uma coisa de cada vez, ou ele pensa uma coisa boa, ou ele pensa uma coisa ruim. Não dá para pensar uma coisa boa e uma coisa ruim ao mesmo tempo. Então, quando tu pensa em gratidão, quando tu constrói um pensamento de gratidão, tu ativa 2 mecanismos cerebrais ali. Tu ativa o hipotálamo, a glândula pituitária, liberando ocitocina, eu já vou te dizer quais são as consequências de liberar ocitocina. E tu atinge também o núcleo accumbens, né, que é o sistema de recompensa e de bem-estar e prazer. Tu libera dopamina. Com a ocitocina, ao liberar a ocitocina, tu aumenta o teu sistema imune,
tu aumenta o teu grau de empatia, isto é, te colocar no lugar do outro para tu poder, que é uma coisa tão importante na sociedade, né, a gente poder se colocar no lugar do outro. Quando a gente doa, a gente ajuda, a gente libera mais ocitocina ainda, e a ocitocina, ela dissolve medos, angústias e raivas. A ocitocina é o hormônio que no ato do nascimento de um filho, a mãe gera picos gigantescos de ocitocina. Por quê? Porque ela precisa se conectar ao filho. É o mecanismo que faz uma grande conexão. Grande, grande, grande conexão. A dopamina, ela aumenta emoções positivas, ela aumenta o otimismo, ela aumenta a vitalidade, ela aumenta a satisfação, ela diminui cortisol, que é o hormônio do estresse, e, consequentemente, também diminui o teu nível de estresse. Então, quando tu constrói um pensamento de gratidão, tu tá liberando esses dois hormônios ao mesmo tempo. Esses dois, um neurotransmissor e outro hormônio, né? Ao mesmo tempo. Então, a gente tem uma farmacinha interna dentro do nosso corpo e que a gente ativa ela conforme o que a gente pensa. Por isso eu falei sobre sonhar é tão importante, criar, visualizar e fazer a figura mental das coisas que a gente deseja é tão importante. A ocitocina mais a dopamina ao mesmo tempo, que é gerar construir esse pensamento de gratidão, ela é uma explosão, eu não consigo nem dizer igual o que é. É tipo uma chapadeira emocional, um êxtase emocional, ele gera um bem-estar incrível, é uma dose de remédio, é a pílula da motivação, é a pílula do bem-estar, é a pílula da atitude mental positiva, e isso está ao alcance de qualquer pessoa, está ao alcance de qualquer um de nós, não precisa tomar remédio para isso, basta tu construir pensamento de gratidão. Então, tu gerar pensamento de gratidão é uma escolha tua. Tu precisa intencionalmente fazer isso. E tu faz isso dos mais simples agradecimentos aos mais grandiosos. Seja na tua parte física, seja na tua parte de saúde, na tua parte de família, relacionamento profissional. Então, por exemplo, eu já posso te dizer, uma das coisas que eu estou sendo grata hoje, eu estou extremamente grata por estar aqui fazendo essa live, transmitindo isso. Porque eu me sinto como se eu estivesse fazendo alguma coisa boa. Então, isso me dá uma grande sensação puxa, estou fazendo alguma coisa que vale a pena. Eu fico grata por estar tendo essa oportunidade de falar sobre esse conteúdo. Naturalmente, o meu corpo, ao falar isso, pelo que eu estou sendo grata, já me gera uma coisa boa. Eu já estou liberando dopamina e ocitocina e fazendo tudo isso, aumentando o sistema imune, liberando mais, dissolvendo medo, angústia. Né? Tudo isso eu estou fazendo. E tu constrói isso. Tu tem que escolher intencionalmente todos os dias pensar nisso. Bom, nosso último tópico aqui, mentalidade vencedora. Antes da gente entrar na mentalidade vencedora, eu quero que tu escreva aí pelo o que tu é grata. Escreve apenas 3 coisas de ontem para hoje que tu é grata. Pode ser estar participando desse treinamento, pode ter sido um almoço com a família, pode ter sido um beijo que tu recebeu do teu filho, pode ter sido o carinho que tu deu no teu filho. Enfim, pelo que tu é grata, e me escreve 3 coisas aí pelas quais tu é grata. 1 minutinho aí para escrever. E aí, escreveu aí 3 coisas, 3 frasezinhas pequenas ou para tu lembrar pelo que tu está sendo grata hoje. E não só escreve, te conecta com isso, tenta sentir a emoção real de estar escrevendo sobre isso. Não é só letra, tá? Nosso último, nossa parte aqui, mentalidade vencedora. O autoconhecimento, que a gente tinha passado ali. Não adianta tu ter uma atitude mental positiva, otimista,
ser entusiasmada, e a tua programação mental tá te dizendo o contrário. Não adianta da boca para fora tu falar uma coisa, mas dentro de ti, qual é a autoimagem que está predominando? Que tu é fraca, que tu não pode, que tu não consegue, que tu vive naquela emoção de raiva, de medo. Se tu vive nessas emoções e não percebe que tá nelas, não adianta da boca para fora tu falar que tu é positiva, que tu é otimista, porque a tua programação mental tá dizendo o contrário. Então a gente tem que exterminar a tua autossabotagem para tu conseguir, então, te manter sempre na atitude mental positiva e ter uma mentalidade vencedora. Lembra que a gente sente antecipadamente as emoções que a gente projeta no futuro. Percebe de que maneira tu tá comunicando, é medo ou não é medo? É positividade, tá sendo sincero, o que tu fala da boca para fora, tá conectado com o que tu fala para dentro de ti? Tu vai dizer assim, eu sou capaz, mas lá no fundo tu diz assim, eu não sou nada, eu sou uma mentirosa. É importante identificar isso. O pessimista, de maneira geral, ele é preguiçoso. Porque o pessimista, né, ele só precisa falar mal do mundo, né? O Cortella é que fala essa frase. O pessimista é preguiçoso. Porque ele só precisa falar mal dos outros e ficar bem sentadinho sem fazer nada. O otimista é quem põe a mão na massa e muda o mundo. Porque ele vai lá, e não importa o que está acontecendo, ele vai lá e transforma. E o otimista, ele vive como se ele já tivesse, as coisas já tivessem acontecido, porque já aconteceu na cabeça dele. Quando ele vai lá e faz, já aconteceu na cabeça dele muito antes. O poder da palavra, né? O que sai da tua boca? Lembra? Mimimi, fofoca, discussãozinha. O que sai da tua boca? Sai coisas boas, te estimula a continuar falando coisas boas. Por exemplo, ano passado, um ano e pouco atrás, roubaram meu carro. Foi assalto à mão armada, foi uma coisa bem ruim. Mas depois disso, quando as pessoas me perguntavam, eu nem falava muito sobre isso, mas quando as pessoas começavam a perguntar e queriam saber detalhe, eu dizia assim, cara, roubou, passou, tá tudo bem. Eu não adianta eu ficar falando sobre isso. Né? Não adianta eu ficar revirando e falando sobre isso. Não vai me levar a nada. Então, a tua boca leva o quê? Coisas boas, estímulo, motivação? Ou leva crítica, diminui alguém, humilha alguém? O que a tua palavra leva para ti mesma e para as outras pessoas? Isso tem a ver com atitude mental positiva. Então, uma pessoa que tem os 10 pilares, ela vai mesmo com medo, mesmo com dúvidas. Ela se sente autoconfiante, ela tem coragem, ela tem entusiasmo, mesmo nos momentos que ela não está muito afim de fazer as coisas. Não é ganhar tudo nem acertar tudo, é simplesmente progredir sempre. Quando tu é grata, o medo desaparece e a abundância aparece na tua vida. Essa é uma frase do Tony Robbins, que é um coach americano que eu admiro demais, que move centenas de milhares de pessoas no mundo aí ao longo de mais de 20 anos que ele é coach, né? Então, quando tu é grata, o medo desaparece. Escolha ser grato diariamente. É uma escolha pessoal, desde as menores até as maiores. Então, eu quero saber agora aí, quem realmente quer ter um corpo, uma barriga de sonhos, ser sua melhor versão? Lembra que quando um corpo bonito, ele é só um reflexo da tua alma. Ter um corpo bonito não é para mostrar para os outros como um troféu. Ter um corpo bonito, ele é só a consequência do teu estado mental. É só uma consequência de tu ter os 10 pilares construídos para ti e tu viver a tua melhor versão, viver um estilo de vida dos sonhos. Então, eu quero que tu diga aí, eu quero, escreve. Eu quero ter um corpo, uma barriga dos sonhos, ou ainda tu pode escrever, eu quero ser a minha melhor versão. Afirma isso para ti, eu sou a minha melhor versão. Fala como se já tivesse acontecido. Eu sou a minha melhor versão. Escreve isso no papel. Bom, são esses os 10 pilares para tu te tornar a tua melhor versão. Então, seja hoje a tua melhor versão. Seja hoje a versão de você mesma que você quer ser no futuro. A gente aprende por imitação e repetição. Imite a sua autoimagem do futuro. Vê quem tu quer ser lá no futuro e começa aqui a imitar quem tu quer ser lá no futuro. É isso.
afirma aí. Eu quero que tu escreva. Se tu quer, imagino que tu queira, coloca aí no papel. Eu quero ser a minha melhor versão hoje. Então, gostaram aí desses 10 pilares? Curtiu? Né? É muito importante para a gente poder estabelecer uma rotina de alta performance da tua melhor versão, que tu entenda esses 10 pilares, que tu entenda o teu propósito, o que é ter uma atitude mental positiva, porque agora, cada exercício que eu vou te dar dentro do planner, dentro da agenda, vai fazer muito sentido. E a gente vai preparar o próximo material, eu já quero que tu tenha em mãos planner de emagrecimento de ganho massa muscular e o planner da agendinha mesmo, tá? A gente vai começar pelo planner.